Rio Uruçanga, das nascentes à foz, nossas atitudes e consequências. Vamos juntos percorrer áreas da bacia hidrográfica do Rio Uruçanga, conhecer a história da ocupação da bacia, os processos econômicos, políticos, sociais e culturais que provocaram grande transformação na região. Vamos observar o uso e a ocupação do solo e os impactos nas águas. Vamos conhecer ainda paraísos com água e Mata Atlântica preservada. A bacia hidrográfica do Rio Uruçanga abrange uma área de 675,75 km² e corresponde a 0,70% do território catarinense. Está inserida no sistema de drenagem da vertente atlântica e pertence à 10ª região hidrográfica de Santa Catarina, extremo sul catarinense. A bacia do Rio Uruçanga tem como limites geográficos o compartimento da Serra do Leste catarinense e os contrafortes da Serra Geral. Nas encostas destes compartimentos localizam-se, na grande maioria, as nascentes dos rios que drenam os terrenos da bacia do Rio Uruçanga. O Rio Uruçanga surge da confluência do Rio Carvão e do Rio Maior, no bairro Nova Itália, no município de Uruçanga. Neste ponto, o Rio Carvão, com suas águas ácidas e da cor do ouro, dá o seu braço da morte nas águas límpidas e transparentes do Rio Maior. Rio Carvão. Este é o rio que fala através de uma crônica do extensionista Cleiton José Pereira. Nasci nas montanhas de Belvedere, límpido e cristalino, mas depois me tingiram de vermelho. Me deixaram ácido em alguns trechos, faço espuma branca para sinalizar que quero paz. Em seu leito ora sinuoso, ora retilíneo, a natureza agredida, saqueada e desrespeitada mostra a sua face cruel, vítima de décadas de desrespeito ambiental. O rio Uruçanga segue até o Oceano Atlântico, recebendo como principais afluentes pela margem direita os rios América, Caeté, Cocal, Ronco d'Água, Linha Torrens, Linha Anta, Três Ribeirãos e Lagoa Uruçanga Velha. Pela margem esquerda recebe os rios Barro Vermelho, Ribeirão da Areia e Vargedo. Dos 9 municípios da bacia do Rio Uruçanga, apenas Cocal do Sul e Morro da Fumaça encontram-se totalmente inseridos no território da bacia. Os municípios de Içara, Uruçanga, Criciúma, Pedras Grandes, 13 de Maio, Sangão e Jaguaruna encontram-se parcialmente inseridos na bacia. Uruçanga, segundo Teodoro Sampaio, em seus estudos em 1928 sobre a língua tupi, descreve como Iruiçanga, como sendo água muito fria. Senhores das terras do Planalto até o mar, os índios Xoclen, durante séculos, percorreram livremente estes rios, serras, montanhas e vales cobertos de matas, na luta pela manutenção de seu peculiar modus vivendi. Somente na segunda metade do século XIX, a região foi definitivamente ocupada e colonizada por imigrantes oriundos do norte da Itália. No vale do rio Uruçanga, imigrantes italianos começam a produzir milho, arroz e mandioca, produtos estes que, para serem beneficiados, exigem a construção de atafonas, engenhos, bem como serrarias para beneficiamento da madeira, ferrarias e produção de energia, e se aproveita intensamente a força motriz das águas do rio Uruçanga e de seus afluentes. Os lotes coloniais foram divididos, seguindo o rio Uruçanga e seus afluentes, dispostos de tal modo que todos tivessem acesso à água. Nas margens dos rios e córregos, os imigrantes plantaram milho, arroz, mandioca, banana, eucalipto e olerícolas. Em suas colinas plantaram uva, produziram vinho. Em 1917, tem início a atividade carbonífera no município de Uruçanga, com a fundação da Companhia Carbonífera Uruçanga, CCU, e a exploração das minas em Rio Deserto e Rio América. Na década de 40, em plena Segunda Guerra Mundial, o carvão torna-se produto de segurança nacional
e intensifica-se a abertura das minas nas localidades de Santana e Rio Carvão, numa atividade econômica com profundos reflexos ambientais. Na bacia do rio Uruçanga, as áreas de carvão situam-se na sua cabeceira, na porção noroeste, sendo que a lavra, que se estendeu por quase um século, culminou com a morte da fauna de praticamente todo o rio, assim como a flora nas suas margens. O carreamento dos resíduos peritosos pelas águas pluviais e fluviais espalharam a fonte contaminante. O rejeito da lavra de carvão nessa região é muito peritoso. A sua decomposição, oxidação a céu aberto, que tem presença de oxigênio, causa a liberação de gases sulfídricos em contato com a água, o ácido sulfúrico. Assim, as águas superficiais recebem uma carga muito grande dos poluentes provenientes da oxidação da pirita, de maneira que o pH situa-se em níveis extremamente perigosos em vários pontos. No processo de lavra a céu aberto, a remoção do capeamento em geral foi realizada de forma desordenada, o que resultou na inversão das camadas, criando uma vasta área de solo infértil e potencializando drenagens ácidas. Embora as práticas venham evoluindo para formas menos agressivas ao ambiente e muitas minas tenham se fechado, o processo poluidor se mantém enquanto houver material peritoso exposto à oxidação. A extração de fluorita e de argila, praticada em determinadas áreas da bacia do rio Uruçanga, tem se apresentado, em alguns casos, fator adicional de poluição. Com o avanço da agricultura, principalmente na planície de inundação do rio Uruçanga, as terras mais férteis, foi efetuada a canalização do leito em grande extensão, visando um melhor aproveitamento da planície aluvionar para a agricultura e diminuir o risco de enchentes. Atualmente, quase todo o canal do rio encontra-se assoreado por rejeito peritoso e por outros resíduos domésticos e industriais. Outros fatores que interferem na qualidade das águas na região são os esgotos sanitários sem tratamento e destinação adequado, que se transformaram em fonte de poluição e de contaminação, que atinge os cursos d'água superficiais e mananciais subterrâneos, com o consequente surgimento de doenças de veiculação hídrica. Contribuem para agravar a situação o lançamento de resíduos sólidos e despejo doméstico e industrial diretamente nos corpos hídricos e no uso de agrotóxicos na agricultura. A ocupação irregular do solo em encostas e áreas de preservação permanente com supressão de vegetação é observada principalmente na expansão das cidades e na área rural, por expansão das pastagens e outras atividades, que também acabam refletindo em erosão e enchentes. Também constitui um grave problema a poluição atmosférica por emissão de material particulado e gases gerados pela indústria, mineração, automóveis e passivo ambiental. As interferências que ocorrem em uma bacia hidrográfica por meio do uso da terra no decorrer do tempo podem provocar interferências nesse ecossistema e no próprio rio. Destacamos aqui a importância da mata ciliar ao longo dos rios, com a função de atenuar processos de erosão do solo, impedindo o assoreamento do leito e a erosão das margens. Identificam-se na bacia do rio Uruçanga algumas áreas com florestas em estágio avançado de recuperação, como na APA do Rio Maior e no bairro Pirago, município de Uruçanga. Estas áreas de vegetação servem de abrigo, local de alimentação, reprodução e corredor ecológico para a comunidade de mamíferos, além de aves e insetos de muitas espécies, conforme estudos efetuados na área. Belas paisagens encontramos na bacia do rio Uruçanga, com água proporcionando um espetáculo, como nas cascatas com águas límpidas na microbacia do Rio Maior. O rio Uruçanga tem a sua foz na Barra do Torneiro, divisa dos municípios de Jaguaruna com Içara.
E é nesse ponto que observamos o acúmulo de lixo e sedimentos que as águas do rio Uruçanga recebem ao longo do caminho, desde as nascentes até desaguar no mar. É o resultado de muitos anos de desrespeito ao meio ambiente e que exige da geração atual mudanças de atitudes. O início das discussões que resultaram na criação do Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do rio Uruçanga surgiu a partir das reivindicações para o desassoreamento do rio Uruçanga e revitalização da Lagoa da Uruçanga Velha. Em 1º de dezembro de 2006, o Decreto Estadual número 4.934 criou o Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do rio Uruçanga, composto por 40 entidades, sendo 16 representantes de usuários de água, 16 da sociedade civil e 8 do setor governamental. Desde a sua criação, o Comitê do Rio Uruçanga deu importantes passos na construção de uma política de proteção da água, como lançamento do folder educativo e de divulgação do comitê, mobilização de entidades, membros e população para o cadastro de usuários de água, estabelecimento de parceria com o projeto Piava Sul, apoiado por Petrobras Ambiental, para a elaboração da fase A do Plano de Bacia do Rio Uruçanga, incluindo a capacitação dos membros do comitê, de gestores públicos, técnicos e lideranças dos municípios, e a criação de um centro de documentação sobre recursos hídricos destas bacias, construção do diagnóstico técnico-científico da bacia, atuação na área de educação ambiental, voltada para recursos hídricos, participação no curso de ações educativas nas bacias do rio Araranguá e Uruçanga, promovido pelo projeto Piava Sul, com o lançamento do Caderno de Educação Ambiental das bacias dos rios Araranguá e Uruçanga. A continuidade da elaboração do Plano de Bacia do rio Uruçanga está prevista para o período de 2012 e 2013, com o apoio do Programa Santa Catarina Rural, sendo de fundamental importância porque irá estabelecer as prioridades de ações de proteção e recuperação da bacia e do controle do uso das águas. A gestão dos recursos hídricos deve ser descentralizada e contar com a participação do poder público, dos usuários e das comunidades. A agressão proporcionada ao rio Uruçanga por décadas de atuação sem uma maior consciência ambiental pode ser atenuada e minimizada por uma mudança de atitude de sua parte e por parte de todos nós.